Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar e vamos analisar aqui as provas que foram entregues com base na denúncia que foi realizada a respeito de, vamos colocar da seguinte maneira, essa desvantagem que a campanha do nosso atual presidente teve com relação à veiculação da campanha em rádios, ok? Então pode-se dizer, digamos assim, que a campanha dele teve uma veiculação de 154 mil, exatamente isso, 154 mil inserções a menos, ou da mesma maneira se pode dizer que a campanha do PT teve 154 mil a mais, ok? Vamos colocar da seguinte maneira, essa desvantagem na veiculação de propaganda ou da campanha feito através do rádio, tá? Essas veiculações ou inserções de propaganda que se diz respeito a inserções de 30 segundos, ou seja, aquela campanhazinha que você escuta ali de 30 segundos. Se a gente convertesse essas inserções em horas, daria 1.283 horas a menos de campanha feito para o nosso atual presidente. Ou da mesma maneira, para dar um exemplo, e tem muita gente confundindo isso daqui e dizendo, isso daí seria impossível então e tudo mais. Isso aqui é um exemplo que foi dado. Se eu pegasse uma única rádio e falasse, olha, nessa rádio agora vai ficar exibindo só a campanha do atual presidente para tirar a diferença. Se eu pegasse uma única rádio, deixasse ela 24 horas por dia, sempre só exibindo ali a campanha e tudo mais, demoraria mais de 53 dias. Só que da mesma maneira, seguindo o exemplo, se eu pegasse 53 rádios, em um dia já tiraria essa diferença, tá ok? Aí também já fica outro aspecto que pouca gente tem conhecimento, mas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, só na Bahia, mencionando a Bahia porque vai ter outros exemplos ali relacionados a isso, na Bahia tem 388 rádios, tá? 388 rádios. Não necessariamente todas elas exibiram ou fizeram veiculação da propaganda. Mas, com base, enfim, aqui na auditoria que foi feita, por exemplo, na campanha do nosso atual presidente, teve 291 rádios que veicularam ou fizeram inserção da campanha. Não importa se foi uma, se foi duas, se foi 10, se foi 100. 291. E na campanha do PT aqui, só na Bahia, 295. Então, a questão aí das rádios. Porque às vezes a pessoa, o exemplo, uma rádio não vai dar, não sei o quê. Tá? Então, isso para vocês terem ideia, a gente está falando só da Bahia ali. Tá? Tem mais de 300, mas que de fato ali fizeram inserção e tal, 295. 295 para uma campanha e 291 na outra campanha. Tá? Aí, seguindo também as provas que foram apresentadas aqui, aqui já fica a constatação de diferença. Por exemplo, aqui, esses dois primeiros que eu estou mostrando, esse e esse, aqui diz referente à campanha do atual presidente, aqui do PT. Nesse período que vai de 7 a 14, ou seja, a gente pode dizer uma semana ali, que a partir do momento que começou a ser feito, veiculado ali as inserções em rádio. 76 mil para a campanha do nosso atual presidente, 88 mil para o PT na primeira semana. Então, só aqui a gente tem uma diferença de 12 mil inserções a mais para o PT nesse período de 7 dias, na região Nordeste, tá? Aqui eu estou falando da região Nordeste toda. Agora, quando a gente pega só a Bahia, mesma coisa, a Bahia, aqui é do nosso atual presidente, 20 mil inserções e 700, 20.700 na primeira semana,
Contra do PT aqui, 27.900. Só aqui uma diferença de 7.200 inserções a mais para o PT. Como que se tem uma igualdade com uma diferença dessa? Aqui a gente está falando de uma disputa entre dois candidatos. O número tem que ser igual. Se é 20 mil para um, 20 mil para o outro. Se é 27 mil para o outro, é 27 mil para o outro. Isso é a questão de igualdade na disputa, tá? Igualdade na disputa. Então, aí às vezes a pessoa... mas no que isso implica? Gente, nas regiões mais, digamos assim, menos desenvolvidas, a informação chega por rádio, tá? Não é que nem às vezes a gente aqui que mora aqui no sul, é fácil, a gente tem acesso a rádio, a gente tem acesso à TV, a gente tem acesso à internet. Mas tem algumas regiões, principalmente as regiões menos desenvolvidas, a informação ela só chega através de rádio, tá? E óbvio que o aspecto principal é aqui a desvantagem, tá? A desvantagem na questão de quantidade, tá? Então, enfim, aqui já fica essa questão também. Agora, só para que se entenda, mas e aí, como que é feita essa auditagem e tudo mais? Aqui é só para dar uma explicação de maneira mais simples possível. Mas vamos supor que em um determinado local, tá lá as propagandas. Então a rádio, ela pode ir lá pegar uma propaganda para veicular lá na sua rádio. E toda vez que essa rádio faz isso, e cada uma das rádios faz isso, aí é criado lá um registro. Começando, por exemplo, aqui, ó. No dia 7, e olha aqui, vamos fazer uma análise aqui, que tem umas coisas bem interessantes de se ver aqui. No dia 7, às 4h26, essa rádio aqui, News 101, de Ireceba aí e tal, ela foi lá, pegou uma propaganda, então ficou um registro dela aqui, ó. Ficou um registro que ela foi lá, pegou e veiculou. Aí, nesse mesmo dia, às 4h54, essa outra rádio foi lá, pegou e daí ficou um registro. E assim vai, tá? E já observa uma coisa interessante aqui, ó. No dia 7, o primeiro registro que tem aqui, 4h26. Agora, quando a gente vem aqui, ó, para a campanha do PT, olha isso. Para a campanha do PT, seguindo aquele mesmo conceito. Só que no dia 7, quando foi meia-noite, ou seja, deu 7 segundos da meia-noite do dia 7, já começou a veicular a propaganda, tá? Aqui, ó, é quase que relevante isso daqui. Mas, enfim, seguindo o mesmo conceito. Daí a rádio vai lá, pega, fica um registro. E às vezes a pessoa fala, mas o que tem a ver? Será que isso daí não é só um número e tudo mais? Tem um outro ponto que também pouca gente sabe, mas isso não vale em função da eleição, tá? Não é em função da eleição, é em função de ser uma rádio, de estar de acordo ali, uma rádio funcionando e tudo mais. A rádio, ela tem que manter ali arquivado, se eu não me engano, 30 dias da programação dela. Então, 30 dias para trás, se você quiser saber o que aconteceu e tudo mais, a rádio ela tem que manter ali arquivado a programação. Então, é mais ou menos o que foi feito aqui. Eles têm essas referências do horário que foi exibido e tudo mais, e tem a possibilidade de ir na rádio e pegar a programação. Então, se tem um registro aqui, lá em determinada hora tem que ter, durante a programação, tem que ter a propaganda. Entenderam? Qual é o conceito? Então, óbvio que se eles não fizeram isso, mas existe a possibilidade, sim, caso solicitado, de fazer isso. Aí eles fizeram tipo uma amostragem do que pode ser feito para que se chegue à conclusão dessa auditagem. Então, não é só número. Mas aí já fica esse aspecto. Viu como que eu não entendi isso também, porque aqui na campanha do atual presidente,
quando foi liberado para começar a veiculação da propaganda e tal, aqui só começou às 4 horas. Aqui, quando foi meia-noite, já começou. Outros pontos que também tem que se observar aqui, olha isso. Pensa da seguinte maneira. Se você pudesse escolher, eu não sei ao certo como que funciona isso daqui, se é a rádio que determina e tudo mais, mas se eu perguntasse para você, e acho que qualquer um saberia responder, qual que seria o melhor horário para a gente colocar a nossa propaganda ali no rádio? Eu acho que a maioria chegaria ali num acordo que deveria ser das 5 da manhã às 8 da manhã e tal. O horário que provavelmente vai ter uma audiência maior, mais interessada ali, a hora que o pessoal costuma levantar. Não vou dizer nem nessas regiões, eu acho que em muito lugar do Brasil mesmo, tem gente que costuma, como se diz, acordar com galo. Então, das 5 às 8 horas é o horário que vai ter uma maior audiência ali, principalmente com um assunto como esse, né? Um assunto de política e tudo mais. Mas olha isso. Vamos pegar aqui, ó, da campanha aqui do nosso atual presidente, a hora das veiculações de 5 a 8 para ter uma noção de quantas mais ou menos. A gente vai contar em página aqui, eu não vou contar, obviamente, uma por uma, mas vamos contar por páginas. No período que vai das 5 horas até mais ou menos as 8 horas da manhã. Mas olha isso, ó. Uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Aqui já bateu mais de 8 horas. Então vamos considerar 4 páginas. A ideia aqui é o volume, ou seja, a quantidade de veiculações que foram feitas nesse horário. Agora olha do PT. Pegar aqui, ó, a partir das 5 horas também, começa mais ou menos aqui, tá? Uma página, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 páginas aqui, ó, bateu 8 horas em 13 páginas. 3 vezes mais veiculação nesse horário que eu acredito que, e a maioria deve estar de acordo, que é o horário que tem maior audiência para esse assunto em si. Tá? Isso aí é umas coisas que não dá para entender. É óbvio que a denúncia em si ela já é com esse aspecto, mas vocês tiveram uma noção? 3 vezes mais anúncio em um determinado horário que com certeza diz referência ali a um público que tem que ser atingido, né? Obviamente que o público-alvo é nesse horário. Eu não analisei muito outros pontos, mas horário também, o horário ali que vai das 5 da tarde até umas 7, que é o horário que o pessoal está voltando, o horário que o pessoal está no carro e tudo mais. E para vocês terem uma ideia aqui, ó, de comparativo também, esses registros que tem aqui, por exemplo, nesse período e tudo mais, aqui dá 472 páginas. Isso aqui é do nosso atual presidente. Do PT aqui, ó, tem 637 páginas. Tá vendo? Agora vamos ver, enfim, vamos aguardar. Mas se isso, de fato, for considerado como prova, eu acho que vamos dizer assim, óbvio que dá para amenizar essa diferença. E sim, o que estão pedindo seria o justo. Se isso for aceito como prova, o que deveria ser feito é a interrupção da campanha do PT, tá? Interrupção da campanha do PT e a continuação da propaganda apenas do atual presidente, tá? Porque não se sabe o porquê desse motivo. Vamos ver, eles vão ter que dar uma resposta. A gente já está em cima da hora aí, mas se for para, tipo, vai ter eleição, vai ter a votação normalmente, para tentar compensar essa diferença, se de fato isso aconteceu, se de fato isso daqui
for aceito como prova, é a interrupção da campanha do PT no rádio e a continuação unicamente da campanha do presidente, do atual presidente. E eu acho que, enfim, ainda assim, eu não sei se seria possível ou se teria tempo possível para compensar, tá? Mas basicamente é isso, galera. Então vamos ver no que vai dar aí. Mas, então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!